Bom dia, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre a linguagem. A linguagem é um tema de filosofia muito importante. Por isso, eu peço para que vocês prestem muita atenção, tá? Enquanto eu vou colocar as questões para que vocês respondam aqui no quadro e eu vou mostrar para vocês quais são as mais importantes. Muito bem. Então, nós vamos ver que durante a história, o conceito de linguagem sofreu alterações. Aristóteles levava o conceito de linguagem à política, Rousseau levava para uma dimensão mais pessoal, o James Levy levava mais por uma concepção social, coletiva, e o Platão, ele via, então, a linguagem como fármaco. Essa distinção da linguagem como fármaco, ela é muito interessante, e a autora aqui do livro vai explicar muito bem, né? A linguagem pode ser um remédio, pode ser um cosmético e pode ser um veneno. Essa distinção do Platão é maravilhosa. Por quê? Porque uma linguagem como remédio, ela nos tira da ignorância, ela nos leva ao conhecimento. Já uma linguagem como cosmético, ela enfeita a realidade, levando à dissimulação, à ilusão, ao erro, né? E, então, a linguagem como veneno é aquela que nos leva ao oposto da realidade, é aquela que nos engana, é aquela que nos leva a pensar o oposto do que está acontecendo. Então, essa distinção de Platão, ela é maravilhosa, porque com ela nós podemos ver que a linguagem tem um poder muito forte, que a linguagem ela é muito importante na nossa vida e nós temos que ter muito cuidado ao usar a linguagem, tá? E aí, então, aqui, quando eu perguntar por que a linguagem é um fármaco, né, eu já estou ajudando aqui na resposta, porque é importante que vocês gravem bem, porque nós não podemos usar a linguagem nem como cosmético, nem como algo que enfeita, né, que esconde, que ilude, e nem como veneno, onde distorce, onde estraga, né, a nossa realidade. E isso nós podemos ver na mídia, nos vendedores que querem que a gente consuma muitos produtos, em muitos momentos. Nós temos sempre que acentuar que a linguagem deve ser usada como um remédio contra a nossa ignorância. Com relação a essa seguinte aqui, a linguagem como mito, como rito, como tabu e no direito, é muito interessante, porque o mito é uma coisa antiga que a gente pode deixar de lado. O rito é aquela linguagem muito usada nas religiões. A linguagem enquanto tabu são aquelas palavras que a gente não diz porque elas são feias ou porque elas puxam más energias, né? E que eram mais antigas. Isso acontecia em tempos mais antigos, onde não se podia dizer certas coisas. Hoje em dia nós estamos bastante livres, a gente já pode dizer. E no direito é como quando o juiz diz, né, eu vos declaro marido e mulher, então a gente já se sente casado. É a linguagem, nada aconteceu assim no mundo físico, mas lá dentro da gente, a gente se sente casado. A linguagem enquanto mito, enquanto logos, né, ela é, de certa forma, retomada aqui, onde atualmente o que nos importa é uma linguagem conceitual, é uma linguagem onde a gente define bem o que a gente quer dizer, a gente consegue ser bem interpretado, a gente consegue se expor bem, tá? Então, vou repetir o que eu já tinha dito. Vocês respondam usando o polígrafo essas questões. Quem acertar todas ganha 10. E quem errar menos do que 5, porque elas estão muito fáceis, vai perder meio ponto.
E então, pessoal, o que vocês acharam das nossas aulas? Vocês perceberam, e eu vou repetir, o primeiro bloco nós trabalhamos a parte da teoria. Eu expliquei para vocês como é que funciona uma abordagem tradicional nos 12 itens expostos pela professora Mizukami. No segundo bloco, mostrei para vocês uma aula tradicional, centrada no professor, no conhecimento do professor, nas instruções do professor. É claro que vocês não vão fazer aqueles exercícios que eu pedi, de resumo do capítulo e de resolução das questões. Aquilo foi só para mostrar para vocês como funciona. Aí, o terceiro bloco foi aquele de aula comportamentalista. Eu já quis colocar dois exemplos para que vocês já pudessem comparar um com o outro. Tá? Esse segundo bloco, esse terceiro bloco, segundo de aula, o terceiro aqui da nossa aula de hoje, foi comportamentalista. Vocês devem ter sentido a diferença de postura, a diferença de exposição, a diferença de ênfase, né? Só que essas explicações vocês vão ler na Mizukami, né? Conforme ela expõe lá os 12 itens sobre a abordagem comportamentalista, e depois eu vou explicar e vocês vão poder retomar então um exemplo. Para a próxima aula gravada, que eu vou fazer o mesmo estilo. No primeiro bloco, eu vou mostrar para vocês a abordagem comportamentalista, vou explicar com as minhas palavras. Depois eu vou fazer de novo uma abordagem comportamentalista, talvez eu repita a mesma aula, ou talvez eu pegue um outro conteúdo. E depois eu vou fazer uma abordagem humanista, eu vou fazer uma aula humanista para vocês sempre poderem comparar. Então, nesse momento, eu gostaria de retomar algumas explicações da abordagem tradicional para que vocês pudessem, quando forem relembrar a aula que foi trabalhada aqui na mesa com a leitura do texto, que vocês lembrem por que foram feitas determinadas coisas. É claro que depois nós teremos uma videoconferência e vocês vão me perguntar novamente por que isso e por que aquilo, né? Então, é uma abordagem tradicional, não tem uma base epistemológica ou uma base tecnológica, né, específica. É uma aula centrada no professor, no seu conhecimento, porque ele é um adulto, porque ele está formado. Né? A aula se baseia no produto, ela apresenta já um conteúdo pronto, como se esse conteúdo não fosse mais ser aperfeiçoado, retomado, etc. A avaliação é feita com base no progresso que o aluno apresenta, o progresso no sentido de memorizar, de repetir os conteúdos tais quais estão no polígrafo, no livro ou no livro didático. Lembrem, é aquele típico: professora, eu copio até o ponto? E o professor responde sim, e aí o aluno, na hora de estudar, ele estuda as perguntas com as respostas do jeito que estão no caderno e ele simplesmente reproduz na prova. Então, vocês já conhecem isso, né? Ah, professora, como eu estudo para essa prova? Estuda no questionário as 10 perguntas, não retoma o texto, não retoma explicações, porque, em verdade, o texto é aquele enorme e as explicações não foram feitas, né? O conceito de idioma, então, você sabe, há um adulto formado e uma criança, um jovem em formação. Né? O mundo, ele é passado, ele é exposto para o aluno, para o jovem, através da escola, através do professor, através da educação formal. Por isso é que se visa a continuação da sociedade, sem grandes rupturas, e se quer pessoas eficientes, pessoas que dominem os conhecimentos científicos. E aí vocês podem ver por que hierarquiza as disciplinas na escola. As disciplinas que valem mais e têm mais horas aula, e as disciplinas que são complementares, que têm 1 ou 2 horas por semana, simplesmente para não ser tão cansativo ou para cumprir aquilo que o governo ou as secretarias pedem, enfim. E aí, como se hierarquiza as disciplinas, se hierarquiza também os alunos. Tá? Os alunos que aprendem, os alunos que têm facilidade, os alunos que se saem bem nas avaliações. E aqueles que não se saem bem, eles são reprovados. Por isso que o Paulo Freire chama de educação bancária, porque o aluno fica sentado o tempo todo, pouco pode se movimentar, não pode interagir com os colegas, não interage com o professor,
Então, o aluno ele é considerado um depósito onde o professor vai colocando as informações. Eu lembro a vocês o meu esquema aqui, né, de que na educação tradicional, o sujeito professor, ele é quem comanda o processo de aprendizagem. Como se isso fosse possível. Vocês sabem que isso não é possível. Que a relação epistêmica é um sujeito e um objeto. O professor ele pode ser aquele que complica ou aquele que simplifica, que auxilia, que tira dúvidas. Não? Então, o conhecimento é baseado na memorização de curta duração e a inteligência ela é algo só para armazenar, para fazer cálculos, para reproduzir. Né? O conhecimento tem caráter cumulativo, como se fosse possível, só ir amontoando eles. Né? A educação, então, fica restrita à escola, com as decisões do professor, e a escola é o lugar da educação. O ambiente deve se proporcionar essa introspecção, essa capacidade de memorização, não? Porque aprender não é para qualquer um, é como se nós também tivéssemos uma hierarquia cognitiva. Lembre, como ser, mas nós não temos, porque nós aprendemos na relação epistêmica que não é assim. O professor fica distante dos alunos, não? E não há colaboração entre os alunos. O aluno deve se ajustar à sociedade, afinal de contas, ele vai ter que achar um lugar para si, ele vai ter que empurrar quem estiver do seu lado, na sua frente, para conseguir uma boa posição, porque quanto melhor a posição que ele ocupar, mais sucesso ele teve, ele mostra que ele tem, que ele é capaz, mais conhecimento ele tem, né? Mais dinheiro ele vai ganhar, mais ele vai mostrar para a sociedade que ele tem algo de superior aos outros. Vocês têm que lembrar também que, com relação a ensino-aprendizagem, é um ensino quantitativo, se valoriza a quantidade e não a qualidade. É o professor que escolhe o que nós vamos saber, o que nós não devemos saber, por isso que eu pulei vários conteúdos que eram mais reflexivos, por isso que eu pedi para vocês lerem o texto, para vocês perceberem isso, né? O professor ele incentiva os automatismos, a ações, a reações e não ações, a repetições e não reflexões, baseado no verbalismo do professor e na audição e na repetição do aluno. Né? A relação professor-aluno é uma relação vertical, mostrei para vocês, né? É uma relação assim. O professor é o que sabe, o aluno é o que não sabe, o que tem que aprender, os conteúdos. O método é expositivo, se usam manuais com respostas fixas, os alunos ficam excessivamente dependentes do professor. Né? O professor, então, ele não pode deixar a turma sozinha, ele tem que cuidar da disciplina, né? Ele é o protagonista. O professor não sabe quais são os alunos que estão precisando de ajuda, ele não pode também fazer um trabalho personalizado, afinal de contas ele não conhece e ele não tem tempo. A avaliação é sempre reprodutiva, todo o tempo, não há comente, não há qual é a sua opinião, não há trabalho em grupo, né, para haver troca de opiniões, para ver aprofundamentos, ampliações. As notas hierarquizam os alunos, né? E aí nós podemos passar para as considerações finais, dizendo que a abordagem tradicional, ela é uma abordagem intelectualista e abstrata, que segue excessivamente programas, a preparação das aulas, segue excessivamente o que está escrito nos livros. Vejam bem, a questão está no excessivamente. Nós temos que ter, mas nós temos que ser flexíveis e aprendermos a nos adaptar. Dizem outras abordagens, esta não. E a escola, ela é supervalorizada porque ela é o local do conhecimento, da aprendizagem, da formação. E o mais importante nesse tipo de abordagem é o professor e não o aluno. Certo, pessoal? Então, vocês têm já as leituras. O texto já foi disponibilizado, ele foi alterado ontem porque ele estava virado, né, dificultava a leitura, então ele foi retirado e recolocado no sistema. Vocês têm o texto da Chauí sobre a linguagem e também aquele sobre Era a Verdade, eu acredito o outro que eu tinha sugerido.
e nós nos vemos, então, numa próxima oportunidade. Façam as tarefas e as leituras, por favor.